Falar de outra tecnologia para os nossos celulares. Eu e o Daniel Hittner, chefe da sucursal aqui de Brasília, apuramos que o governo federal quer antecipar as metas de cobertura do 5G no Brasil. O objetivo é fazer o 5G chegar ao máximo de municípios antes que a tecnologia 6G comece a operar em 2030. O cronograma da Anatel prevê obrigações de cobertura para o 5G até julho de 2030. Por isso, o Ministério das Comunicações deve conversar com as operadoras de telefonia sobre a possibilidade de elas agilizarem o cronograma geral, finalizando tudo até 2029. Como as empresas de telefonia elas têm conseguido cumprir os prazos de maneira adiantada, o governo federal acredita que há margem para que o cronograma seja antecipado. E aí, a partir de 2030, já vamos falar de 6G. O 6G tem uma taxa de transmissão de informações e dados 50 vezes mais rápida que o 5G. Ele deve aumentar o alcance da internet no mundo inteiro, incluindo algumas áreas remotas que hoje não têm acesso ao 5G. E também garantir um sistema mais sustentável, com menor consumo de energia. O 6G ele vai ter integração de sistemas com inteligência artificial, isso no desenvolvimento de algoritmos de gerenciamento de energia, ou seja, vai diminuir muito o desperdício de rede e o desperdício de energia. Tem uma novidade do 6G bastante interessante, que é o seguinte: você pode ter uma cobertura em locais remotos por meio de drones. Se houve um acidente, uma tragédia ambiental, as redes foram danificadas e os fios também, o governo pode enviar drones e aí você tem acesso ao 6G no celular. Isso é muito bom, tanto para procura de pessoas desaparecidas, tanto para o resgate de pessoas em grandes tragédias. Então é a tecnologia, de uma certa forma, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz até para ajudar as pessoas. Numa entrevista à CNN, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, o Carlos Baigorri, disse que a consulta pública sobre as faixas do 6G no Brasil vai acontecer em agosto deste ano já. Porque você não precisa acabar o cronograma do 5G para começar o processo do 6G. Assim, o edital do leilão deve sair em outubro de 2026. Eu vou chamar o Daniel Hittner, que me acompanha com essa apuração. E o Hittner tem uma apuração interessante também, além dessa, sobre a TV digital. Mas fala um pouquinho, Hittner, para a gente inicialmente, sobre o 6G, de que maneira essa tecnologia chega no Brasil e como ajuda a todos nós com uma celeridade maior de velocidade na troca de informações. Uribe, boa tarde para você, Tainá aí em São Paulo e todo mundo que acompanha a gente no Bastidores. Esse leilão do 6G, se realmente acontecer em 2026, tem uma outra componente ali que é muito importante, que é o aspecto fiscal. Se a gente pegar o leilão de 2021 que foi feito para a banda 5G, houve uma arrecadação superior a 40 bilhões de reais. Então isso entra como uma receita extraordinária no caixa do Tesouro Nacional e, obviamente, é uma salvação da lavoura ali para quem está acompanhando as contas públicas. O ano que vem existe a previsão de superávit de 0,25%, portanto isso é importantíssimo para as contas do governo. Um conselheiro da Anatel, que é o responsável, o relator desse leilão, desse possível futuro leilão de 6G, Vinícius Caram, falou num evento do jornal Estado de São Paulo, há algumas semanas, que ele vê a expectativa, vê a possibilidade de uma arrecadação de 50 bilhões de reais com o leilão do 6G. Ainda é um pouco cedo para falar disso. E o que a gente pode prever? No 5G já aconteceu isso, é natural que haja uma pressão do governo, especialmente do Ministério das Comunicações, por mais compromissos de investimento, mais metas rigorosas nos contratos e abrindo mão um pouquinho de arrecadação. Quanto mais você afrouxa nas metas, mais você tem condições de cobrar ali uma outorga das empresas que vão disputar as novas faixas de frequência, portanto, você tende a aumentar a arrecadação. Mas essa deve ser uma briga ali para 2026, possivelmente entre a área econômica e a área mais técnica, Ministério das Comunicações, porque o natural em qualquer governo é esse. Ministério das Comunicações e Anatel gostam de apertar mais as metas contratuais, antecipar os serviços, ser mais ousado no cronograma de entrada do serviço,
E, obviamente, a área econômica quer contar com esses bilhões a mais, porque eles são muito importantes para fechar as contas no estado atual que a gente está vendo em meio a tanta discussão.